E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Aqui é o professor Alessandro Ferreira e hoje a nossa videoaula é sobre simetrias. Então, vamos lá. Primeiramente, nesse primeiro quadro aqui que nós preparamos, nós temos aqui que as simetrias elas são relacionadas, elas aparecem muito em mosaico. Os mosaicos são um tipo de arte decorativa. Desde a antiguidade, o pessoal já utiliza aí os mosaicos. O mosaico é um tipo de padrão, né, que nós encontramos tanto na natureza como nas artes e que possui as características de unidade, repetição e especialmente um sistema de organização que utiliza simetria, que é o nosso assunto, o assunto da nossa aula. Que nem nós temos aqui nesse desenho do calçadão, ali do Rio de Janeiro, nós temos também em revestimentos de parede, de piso, de cozinha, etc. Antigamente usava muito esses revestimentos coloridos nas casas. Então, a simetria e esse assunto que nós vamos tratar aqui, ele tem ampla aplicação, ele tem grande aplicação, não somente na matemática, mas também nas artes em geral. Muito bem, ainda sobre a simetria, nós colocamos aqui um conceito que é a simetria é a preservação da forma e configuração através de um ponto de uma reta ou de um plano. Nós temos aqui alguns exemplos de formas simétricas. Vou mostrar aqui para vocês, preparei aqui essa imagem. Nós temos aqui essa imagem de uma borboleta que nos dá uma ideia básica de simetria. Vou colocar aqui uma linha dividindo aqui essa borboleta. Essa linha que nós traçamos, ela é chamada de eixo de simetria. Tem a ver então com um tipo das simetrias que nós estamos estudando. Repare que essa parte à direita do eixo que eu tracei e a esquerda, a direita e a esquerda são exatamente iguais, porque nós temos aqui uma simetria nessa imagem. Geralmente os rostos das pessoas, eles são simétricos. Nós temos essa imagem que eu peguei da internet como exemplo, e nós vemos aqui e há simetria entre o rosto aqui, no rosto dessa pessoa, parte direita e parte esquerda, então há uma simetria. Exemplos de formas que não são simétricas, coloquei aqui formas assimétricas. Achei divertido aqui, né? Coloquei a foto aqui dessa pessoa, que foi uma imagem com certeza trabalhada em aplicativo de computador, que mostra algo interessante, até divertido, né? Que nós não temos aqui simetria nessa pessoa que está aqui. Ela é franzina de um lado e forte do outro lado, então aqui não há simetria. Essa foto desse prédio, estou falando aqui de Goiânia, aqui tem prédio sendo construído atualmente que segue mais ou menos esse estilo. Aqui nós temos uma noção de figura assimétrica. Aqui foi construído sem simetria. Geralmente as construções elas usam muito o conceito de simetria. Já aqui nós temos não há simetria e aqui também, né? Não há simetria, né? Essas aqui são imagens em que há simetria. Essas imagens aqui são imagens em que há simetria. Perceba então que as duas partes aqui são iguais. Muito bem, então agora nós vamos para o nosso próximo quadro. Muito bem, olha só, as técnicas usadas para obtermos simetrias, elas são chamadas de transformações isométricas. Existem outras, e não só essas três que nós vamos trabalhar. Você pode pesquisar isso, você pode aprender mais sobre esse assunto e se aprofundar se for do seu interesse, se for da sua vontade. Não. E cada um desses processos produz um tipo diferente de simetrias. Dentre elas, então, nós vamos ver a primeira, que é a simetria de reflexão. Nós vamos também ver a simetria que se chama translação. E nós vamos ver a simetria que se chama rotação. Então, vamos para o nosso próximo quadro. Muito bem, o primeiro caso que nós vamos estudar é a simetria de reflexão. Quando é que acontece simetria de reflexão? Não sei.
Nós temos aqui uma definição: quando duas imagens são reflexo uma da outra e esse reflexo se dá em relação a uma linha ou eixo, dizemos que há simetria de reflexão e que a linha é seu eixo de reflexão, ou ainda que as figuras são simétricas. Olha só se você achou confuso. Essa simetria aqui é a mais conhecida. Ela também recebe esse nome, eu coloquei aqui, que ela recebe o nome de simetria axial. Então ela acontece através dessa reta chamada eixo. E o ponto original e o seu correspondente na reflexão têm a mesma distância em relação ao eixo, como nos desenhos que nós vamos mostrar aqui. Eu não entendi esse final. Então aqui nós temos exemplos, nós temos figuras em que há simetrias. Temos aqui um quadrado, esses pontilhados são eixos de simetria. Temos aqui o exemplo do triângulo, desse círculo. O círculo tem infinitos eixos de simetria. O quadrado, esse triângulo aqui, se ele for um triângulo que não seja equilátero, nós temos um eixo de simetria e assim por diante. Nós temos aqui uma figura que ela não é simétrica, que é esse paralelogramo aqui. O cara é um gênio. Nós temos aqui como exemplo, eu preparei aqui para vocês um exemplo de uma figura que ela não é simétrica. Nós temos aqui um paralelogramo e se nós traçarmos aqui um eixo de simetria, vamos fazer aqui um eixo de simetria para nós tentarmos observar aqui se há simetria nessa figura. Então vou traçar aqui uma de suas diagonais e vamos mostrar para vocês por que então que essa figura não é uma figura simétrica. Quando a figura é simétrica, ao traçar um eixo de simetria e dobrarmos essa figura por esse eixo de simetria, as partes devem se coincidir perfeitamente. Isso não acontece aqui. Observe que as partes aqui, elas não se coincidem. Então, nesse caso, embora a figura pareça ser tão bonitinha aqui, mas ela não possui esse eixo de simetria aqui. Se nós observássemos aqui, talvez a gente tentasse dividir ela pelo meio, tentasse dobrar ela pelo meio para ver então se há simetria ou não. Aqui também nós podemos observar que não, né? Então aqui nós também não temos um eixo de simetria no paralelogramo, mesmo que nós colocarmos nessa posição. Não há eixo de simetria, né? Porque as duas partes aqui elas não ficaram então encaixadas, sobrepostas. Então aqui no caso do paralelogramo, ele não possui eixos de simetria. Como nós podemos ver aqui no nosso quadro, nós temos figuras aqui em que aparece simetria, que nem o quadrado, que nem o círculo, esse triângulo, mas no caso aqui do paralelogramo nós não temos eixo de simetria. Nós temos aqui outras imagens, não precisa ser na mesma figura, podem ser figuras diferentes, figuras independentes, aliás, e nós temos também como observar a simetria. Nós temos aqui essas duas setas, se nós dobrássemos a folha dessa forma aqui, nós veríamos então que a figura, né, as duas setas, elas iriam se sobrepor perfeitamente, elas iriam se encaixar perfeitamente caso nós fizéssemos essa dobra. Geralmente, para você ver se duas imagens elas são simétricas pela simetria de reflexão, você pode imaginar, ou você pode mesmo até fazer uma dobra por esse eixo de reflexão. Se as imagens se encaixarem perfeitamente, então a simetria existe. Como nesse caso aqui da letra F, isso daqui é a letra F refletida. Repara que fica como se ela estivesse invertida. Mas se não for assim, não é a reflexão. Olha o caso aqui dos dois peixinhos se beijando na boca aqui, né? Tem demência? Então, nesse caso dos dois peixinhos, também há simetria de reflexão. E é interessante que você observe que cada ponto desse peixinho vai ter um ponto correspondente do outro lado aqui do eixo Y. Nós já estudamos o sistema de coordenadas cartesianas ou plano cartesiano. Nós sabemos, esse ponto aqui, ele é o ponto 6 e 2. Esse aqui é o menos 6 e 2. Apenas foi multiplicada as abscissas por menos 1. E nós obtivemos aqui uma reflexão por esse eixo Y. Então aqui nós temos esses exemplos de reflexão. Eu vou colocar, olha aqui para você ver aqui no vídeo, eu vou colocar uma animação para vocês entenderem melhor como que funciona esse processo de reflexão. Dá uma olhadinha com carinho aí para você ver, que vai ajudar você a entender melhor.
próximo caso de simetria que nós vamos estudar se chama translação. A translação é só termo utilizado para mover ou movimentar formas. Você já ouviu falar que a Terra tem um movimento de translação? Ela faz o movimento de translação quando ela está mudando de posição, quando ela está se movendo, se movimentando em torno de sua órbita, não em torno de seu eixo, que seria, no caso, o movimento de rotação. Então, a translação é um termo usado para mover ou movimentar formas, e é necessário que haja uma direção. O que é isso, professor? Direção? Eu nem vi. Direção é saber se é da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, né? Vertical, horizontal. Geralmente, nós podemos medir a direção em graus. Como aqui no exemplo, mover uma caixa 20 metros, 30 graus a leste. Chegou aqui um ponto de referência e mostrou aqui um ângulo para dar a direção. Mas nós podemos falar também de direção vertical, horizontal, esquerda para direita, etc. Podemos usar de várias formas esse conceito aí, então. Olha só. Nós temos ainda que nós precisamos também de uma magnitude. Essa magnitude, ela tem relação com a distância em que será feita essa translação. Então, nós podemos usar essa medida, por exemplo, nesse desenho aqui. A translação desse ponto, vou chamar esse ponto aqui de ponto A, e esse ponto aqui eu vou chamar de A'. Essa nossa translação aqui, ela foi feita movimentando 1, 2, 3, 4 quadradinhos para a direita. Então essa figura, ela é idêntica a essa, ela foi apenas movida. Então cada ponto vai fazer a mesma quantidade de movimentos. Então aqui eu vou chamar de B, aqui eu vou chamar de B'. Aqui, ó, nós podemos chamar de ponto C e aqui de ponto C'. E assim por diante, ó, ponto D, ponto D', ponto E'. A distância de movimentação de um ponto é a mesma para todos os outros pontos. Vamos conferir isso? Olha só, ponto F. Então, a movimentação dele, 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos para frente, nós temos o ponto F'. Se aqui for o ponto G, aqui vai ser o ponto G'. E finalmente, esse aqui não podia deixar de faltar, né? O ponto H, né? Esse é o ponto H'. Não tem graça, cara. Vamos lá então. Olha só, então essa figura foi apenas movimentada, apenas movida. Esse outro exemplo aqui nós temos triângulos que eles estão apenas sendo movidos também seguindo uma direção. Essa direção, ela é chamada de diretriz. Ela é uma diretriz. Então eu preciso dessa direção ou dessa diretriz e preciso da distância. No caso aqui a distância foram 4 quadradinhos. Aqui a distância desse ponto para esse também é bem definida, tá vendo? Nós temos aqui que estava aqui nesse quadradinho, agora está aqui nesse outro quadradinho aqui de baixo. Então vai sempre seguir essa mesma distância. Então, aqui nessa outra forma também, nós temos a mesma figura repetida. Ela foi movida tanto para a direita como para baixo. Aqui a letra F também, diferentemente da reflexão, a letra F ela apenas foi movida. Ela foi movida aqui então para a direita. Bom, então fica... Tô falando muito então, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Fica resolvido, fica explicado essa parte da simetria de translação. Translação, então, é apenas movimentar. Então, vamos passar para o próximo e último quadro. Vou deixar aqui também para vocês verem uma animação com relação à simetria de translação. Dá uma olhada carinhosa aí na animação que vai ajudar muito para você entender melhor o assunto. Vamos para o nosso último caso de simetria, pelo menos o último que nós vamos estudar aqui, que é a simetria de rotação. A simetria de rotação é o mesmo que você girar alguma coisa de uma forma, rodar alguma forma ao redor de um ponto. E esse ponto ao redor do qual está sendo girada essa forma, ele é chamado de centro de rotação. A distância ao centro de rotação é a mesma, né? Se mantém constante. E a medida desse giro é chamado de ângulo de rotação. Então vamos lá, uma coisa de cada vez, vamos lá. Vamos por partes. Então, rotação ou rotacionar é o mesmo que girar alguma coisa. Essa imagem que nós colocamos aqui
a gente pretende dar essa ideia de que está sendo girada aqui um objeto. Aqui também nesse desenho da letra F, a ideia aqui é que ela foi girada. Nós temos aqui como se fosse um ponto, seria o centro de rotação, e a partir desse ponto nós aqui fizemos um giro, figura rodou. Mesma coisa essa imagem aqui. Nós temos aqui o centro de rotação. Imagine então que isso daqui vai girando, né? Já que eu não tenho aqui como fazer a animação nesse papel, né? Olha só, né? Que coisa impressionante, né? Isso foi desnecessário. Certamente que sim. Vamos lá, olha só. Aqui nós temos também mesma questão aqui da letra F, só que com o ponto de rotação, o centro de rotação fora, mais afastado, nesse ponto aqui, nessa linha da base do F. Então por isso que ficou diferente desse outro caso. O centro de rotação mudou. Então aqui foi feito um giro de 180 graus, meia volta de circunferência. Mesma coisa aqui. Nesse caso do triângulo, a partir desse ponto foi feito um giro de 90 graus, então estava nessa posição, aí girou então para cá. Então aqui nós temos esses casos. Vou colocar aqui também uma animação para vocês entenderem melhor. Dê uma olhada aí nessa animação com carinho. Observem lá que vai ajudar você a compreender melhor o assunto. Deixei aqui também um link, esse link vou ver se eu coloco na descrição do vídeo, vou colocar esse arquivo lá na descrição do vídeo e vocês também podem clicar nele lá na descrição do vídeo para ver algumas imagens em que aparecem simetrias. É bem legal, vale a pena você dar uma olhadinha lá. Então nós vamos ficando por aqui, espero que esse vídeo possa te ajudar a entender o assunto e deixo aqui meu grande abraço, peço que você se inscreva no canal, peço que você deixe ali seu joinha para que eu possa aí ver se vale a pena continuar fazendo esses vídeos ou não, né? À medida que vocês estão me dando aí um feedback, estão me dando aí um retorno e eu vou vendo aqui se vale a pena ou não produzir esse material, né? Se está sendo útil para alguém ou não. Grande abraço, até a próxima se Deus quiser.